E aí pessoal, beleza? Aqui é o JS para mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre o comando for. O pessoal está procurando aí, pouco se fala sobre esse comando. Eu não domino completamente esse comando e eu vou mostrar o que eu sei dele, beleza? Eu fiz dois exemplos aqui onde eu estou usando o mesmo comando e a mesma ação e com diferentes códigos para usando o for e no outro usando o tradicional if nessa verificação. Veja que aqui eu estou mandando o usuário digitar e eu preciso fazer essa verificação nessa quantidade. Eu uso toda essa quantidade de if para ver se o que foi digitado é válido ou não, se é verdadeiro ou falso, né? Se é verdadeiro, o if vai entrar aqui, vai verificar e vai mandar a ação ou mensagem. Se é falso, ele não entra em nada disso e vem para aqui e manda falando que isso não é válido. No caso do for, eu já consigo fazer isso em apenas uma linha, né? Como você pode ver aqui. Isso é válido porque todas as ações, as opções levam a mesma ação, mas se não fosse, se fosse um menu normal, o mais ideal era usar o tradicional, porque eu precisaria usar o goto, né? Então vamos tentar entender um pouco da lógica do for. O usuário digitou aqui, a variável d recebeu, e eu entrei com for, abri por 100%, a variável aqui é a, eu poderia usar qualquer outro caractere, in, abrir parênteses, aqui é o conjunto da ação, e aqui é a ação, o que a gente quer que faça, tá? O conjunto da ação específica vai especificar a quantidade de coisa que a gente quer que verifique, e a gente vai apenas separar elas por espaço. Depois de fazer isso, fechei parênteses, coloquei dó, abri parênteses, if. Em if, aí eu já entro com a variável do for. Se a variável do for ela vai verificar foi igual ao que o usuário digitou, que é a variável d, então faça a ação. A ação eu coloquei uma mensagem, poderia ser qualquer coisa, deletar arquivo, abrir, manipular, criar, é a ação essa aqui. Se não existe, se não é verdadeira, então abre parênteses, vá para a segunda ação. A segunda ação eu coloquei uma mensagem falando que o caractere não existe. Poderia ser qualquer coisa, desligar o computador, deletar, fazer qualquer coisa. Como acabei de falar, é ação verdadeira e ação falsa, true e false. E fazendo isso, voltou para o início com goto início e comercial goto, aqui já volta para o início também. Então ele fez toda essa verificação numa linha. No outro caso ele não fez, ele precisa fazer em todos esses ifs aqui. Para mim, o que eu consigo ver no for por enquanto é utilizar como praticidade no código fonte para deixar o código menor e agilizar. Vamos ver na prática aqui. Se eu digitar ele me diz que parabéns, caractere 1 existe. Se eu digitar D, ele vai D, por exemplo, aqui, ó, ele me diz erro, caractere D não existe. Então ele apenas fez a verificação, beleza? O mesmo para o código 2. Ele me diz que é verdadeiro, né, que existe. E se eu digitar S, por exemplo, ele me diz que S não é verdadeiro, é falso. S não é um caractere que não existe dentro daquele contexto. Então eu usei o for para fazer a verificação e comparando com o if lá, né, na variável que recebe. O for também é usado muito para manipular arquivos de texto, onde eu até acho que ele tem uma utilidade melhor. Vou criar aqui um novo arquivo aqui, vamos nomear ele aqui para for 3.cmd e vamos programar ele aqui com arroba echo off for. Entrei com a variável por 100%, né? A poderia ser B, C, isso aí é a variável. In, abrir parênteses, e coloquei o conjunto da ação. Aqui eu quero 1,1,100.
o que ele vai fazer? Fechei parênteses, espaço, dó, abrir parênteses. Aqui é a ação, eu quero que ele escreva de 1 a 100. Então se é para escrever é eco. O que é que ele escreve? Ele escreve a variável. Por cento, a variável é A. Fechei parênteses. Se eu estou mandando escrever, eu preciso ver. E para ver eu tenho que dar pausa. Pause. Ctrl S. Tem o único erro aqui que ele não vai funcionar é porque quando se trata desse tipo de coisa ele precisa dar loop. Para dar loop eu tenho que usar um parâmetro, é o barra L, né? O L significa loop. No caso do for, ele vai ler o L como loop. Eu posso fechar agora e ele vai me escrever de 1 a 100. Como você pode ver aqui, ele escreveu na tela. Ele escreveu, lógico, porque eu mandei escrever. Se eu mandasse uma ação diferente, ele fazia uma ação diferente. Como criar, MD, ele criava 100 pastas, MD. Se eu executasse, ele criaria 100 pastas aqui. Ou em outro lugar, se eu colocasse o caminho aqui, né? Aqui, se eu mudar o 1 para 2, ele vai escrever, em vez de 1 a 100, ele vai escrever 1, 3, 5, 7, 9, 11, assim sucessivamente. A mesma coisa se fosse 3, né? Ele ia contar sempre ignorando 3 casas, né? Se eu quisesse, poderia criar arquivos de texto, por exemplo, eco, colocaria dentro do arquivo do texto qualquer texto, por exemplo, teste, mandaria 2 sinal maior que, né? E aqui depois da variável, que a variável é o nome do arquivo, no caso vai ser um número, eu colocava .txt, que é a extensão, né? Então ele criaria 100 arquivos txt com o nome teste dentro deles. Muito simples isso, né? Agora vamos ver, eu não vou criar, vai virar uma bagunça aqui. Você pode fazer o teste, que é desse jeito que funciona. Nesse caso o pause é desnecessário. Vamos fazer outras coisas com for aqui. Por exemplo, se eu mudar o parâmetro de L para D, significa diretório. Ele vai trabalhar em diretório. Em que diretório? Eu posso colocar o nome do diretório aqui. Diretório é pasta, todo mundo sabe, né? Posso colocar o nome dele aqui. Ou eu posso especificar todas com o caractere coringa, que é o caractere asterisco. Eu quero que ele escreva o nome de todas as pastas. Se eu quero que ele escreva, eu tiro isso aqui, ó, porque eu só preciso do eco para ele escrever, né? Só preciso do eco. Então ele vai escrever o nome de todas as pastas. Então Ctrl S aqui. Lógico, dentro de uma pasta que tenha mais pastas. Se for no D, ele vai escrever todas as pastas. Se for no C, ele vai escrever todas as pastas de lá. Mas eu não acho isso válido. Por quê? Porque tem o dir. O comando dir faz isso mais detalhadamente e que a gente aproveita mais informação do que essa. Bem, eu posso até dar um exemplo aqui, copiando isso aqui para o diretório que tenha pastas. Então Ctrl C nele aqui, ó. Mas como eu já falei, eu não acho isso válido. Vou executar, ele vai listar, ó. Mas tem comandos melhor para isso, né? Agora, aí você vai falar, JS, mas se eu desse um del, ele deletava tudo. Mas novamente isso não é vantagem. A gente tem o comando rd, né? RD com o parâmetro S, que ele também faz isso e faz melhor, né? Então com o D você mexe com diretórios, né? Parâmetro D. Vamos mexer com arquivo, é o parâmetro F, arquivo de texto, por exemplo, né? Com arquivo de texto, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vou dar um exemplo aqui, abre aspas, tokens igual a 1, fechei aspas. E aqui eu falo o nome do arquivo txt. Eu tenho um arquivo ali chamado js.txt.
eu quero que ele escreva. Beleza, o que ele vai fazer? Vou dar um pausa aqui, vou dar um espaço aqui. O que ele vai fazer, esse comando? Ele vai pegar a primeira frase do arquivo txt especificado aqui e escrever. Ele poderia, aqui ele escreve na tela, eu poderia criar um outro arquivo com apenas a primeira frase, tá? Eu posso colocar quantos arquivos eu queira aqui dentro, basta dar um espaço, colocar o nome do segundo arquivo e assim sucessivamente, tá? Quantos arquivos eu queira, colocando o nome dele aqui dentro e usando um espaço. Vamos ver como ele vai agir aqui, ó. Eu tenho aqui um arquivo com o nome JS e ele tem domingo dó, segunda C, terça T. Ele vai ler apenas a primeira frase, escrever pra gente a primeira frase. Veja que ele não pega a segunda frase, ele escreve apenas a primeira. Aí você fala, para que serve isso? É porque, por exemplo, se eu tenho um monte de arquivo txt ou qualquer outra extensão, eu preciso pegar tipo .log ou outro, e eu quero pegar a primeira frase e escrever em outro arquivo. Então eu usaria esse comando, né? E em vez de eu mandar escrever assim, eu mandaria aqui 2 sinal maior que, né? Lembrando que 2 sinal maior que ele escreve, continua escrevendo na linha abaixo, e um sinal escreve apenas uma vez e limpa, e vai limpando e escrevendo, limpa e escreve, ou seja, sempre vai limpando o arquivo. Eu coloco qualquer nome, por exemplo, js2.txt. ele vai me criar um arquivo com o nome js.txt apenas com a primeira frase. Aí você vai lá, mas se eu quisesse também a segunda frase, se eu quisesse a segunda frase, eu colocaria aqui vírgula 2, né? Ele ia pegar a primeira e a segunda. Aqui eu aumentaria mais uma variável, %% B. Veja que eu estou pegando a sequência do A, B. Então ele vai pegar a primeira e a segunda. Ele vai escrever as duas frases, tá? E assim por diante. Ou seja, eu consigo fazer um filtro em um arquivo txt, pegar o que eu quero e escrever em outro lugar. Beleza? Eu posso colocar quantos arquivos eu queira aqui dentro. Aqui eu especifico quantas colunas, né? Quais primeiras frases, que elas são separadas por espaço. Depois de espaço ele pega a próxima, né? E aqui eu mando escrever um novo, né? Agora imagine que eu quisesse fazer diferente. Se eu quero pegar do arquivo txt, ou quantos arquivos txt seja, eu quero pegar apenas a frase que não contenha a letra S, por exemplo, só as outras. Então como que a gente vai fazer isso? No for. Aqui eu faria o seguinte: troca isso aqui por um asterisco, que significa tudo, né? Isso é o caractere coringa. Aqui eu uso a frase EOL, esses iniciais. Aqui eu coloco igual. Aí aqui eu coloco o caractere que eu não quero. Eu não quero que tenha que comece com esse nome, só os que não começam. Então, por exemplo, S. Então nada que tenha S vai aparecer, né? Ele vai ignorar o S. Fiz isso aqui, eu não aqui só tem tá uma variável normal. Eu vou mandar escrever. Você vai ver que, dá um Ctrl S aqui, você vai ver que ele não vai escrever mais sábado, sexta, segunda. Ele vai ignorar isso aqui, né? Eu mandei escrever na tela, mas eu poderia fazer uma ação diferente, como fazer um filtro. Poderia colocar 10 arquivos txt aqui, colocando nome por nome, e daqueles arquivos eu pegar apenas os nomes que eu quero e ignorar os outros. Se eu colocasse 2 aqui, ele só ia pegar, ele ia ignorar todos que tem o S, né? Por exemplo, se fosse para criar que eu quero criar um novo agora sem os nomes que tem a S, então seria muito simples. Eu colocaria 2 sinal maior que qualquer nome, por exemplo aqui, ó, js3.txt, e ele vai me criar
um arquivo sem que não tenha nada com S, né? Eu coloquei um pause ali, o pause ficou aí, mas é desnecessário esse pause. Eu não coloquei o txt, né? Você pode ver aqui, foi um erro só de digitação, é uma coisa simples, mas ele escreveu, ó. Ele não escreve nada que tem S, ele ignora. Então você pode fazer um filtro em muitos arquivos txt, arquivo log, e pegar determinadas palavras, determinadas frases, né? No caso da frase aqui, ó, que eu fiz antes, onde a gente colocava o 1 aqui e já fechava aspas, colocava o 2 e fechava aspas. Então você pode fazer, por exemplo, 1 e fechei aspas, ele vai pegar a primeira frase. 2,2 ele pega a 2, a 1 e a 2. E se eu colocar só 2, só 3 ou só 4, ele vai pegar só aquela frase. Ele vai contar e vai chegar na casa onde tem aquela frase, na 3, 4 e assim sucessivamente. Beleza? Isso é um pouco do que eu sei do for. Mas para frente provavelmente vai ter mais coisa. Eu vou fazer mais coisas sobre o comando for. Beleza? Até o próximo vídeo.